É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Arthur Jordan. Eu sou professor de engenharia, no caso, mas eu também sou formado em teologia. Estou fazendo mestrado em teologia também. E, se Deus quiser, também concluo o doutorado em engenharia. E dentro da teologia, meu campo de pesquisa ele é dentro do diálogo ecumênico e, naturalmente, isso envolve um conhecimento, na medida do possível, apurado da Escritura. Então é um prazer estar aqui e espero poder contribuir. Acho que convém somente recordarmos algum detalhe a respeito da Escritura dentro da teologia católica. Ela é dita ser a alma da Sagrada Teologia. Portanto, se não houver um fundamento escriturístico, um conhecimento da Escritura, não só não se conhece a Cristo, como fala São Jerônimo, mas também a própria teologia que se faz é morta. Então você vai encontrar um fundamento sempre constante na Escritura, em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, nos teólogos católicos. E para a Igreja Católica, a Escritura é a regra suprema da sua fé, está lá dito na Dei Verbum, ainda que não sozinha, né? Ainda com a tradição, tudo aquilo que desde os apóstolos, a palavra de Deus desde os apóstolos, dada, transmitida para nós, de modo escrito, que é a própria Escritura, e por modos não escritos, né? Isso é a regra suprema como que distante de nós, no sentido de que há uma regra mais próxima, que é a interpretação autêntica do magistério. Então, essa é a regra de fé católica. E a igreja ensina como que critérios para que a gente possa interpretar a escritura corretamente, segundo o Espírito que a inspirou, né? Então, a gente tem que estar sempre atento à tradição viva da igreja, à analogia da fé, ou seja, uma verdade de fé ilumina a outra, e também a unidade da Escritura, né? A Escritura ela é um livro único que testemunha Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho importante falar essas coisas antes, porque convém para um católico que está começando a ler a Escritura, começar justamente pelo Novo Testamento, né? E o Novo Testamento começa então pelo Evangelho de São Mateus. Então, para quem está começando a ler a Escritura agora, essa decisão de começar pelo Novo Testamento talvez seja até mais prudente do que de começar pelo Gênesis, né? E a respeito do Evangelho de São Mateus, a título de introdução, o que é que a gente pode falar um pouco? A primeira coisa é sobre o seu próprio autor, né? Diversos pais da igreja são unânimes em dizer que esse evangelho é segundo São Mateus, segundo Mateus, o Mateus apóstolo, né? Então você vai encontrar isso, por exemplo, em São João Crisóstomo, Santo Agostinho, em São Jerônimo, né? Orígenes também, que ainda que não seja um pai da igreja, ele também vai dizer. Antes disso, a gente encontra até, por exemplo, em Santo Irineu de Lyon, né, toda essa afirmação de que o autor do Evangelho é o apóstolo Mateus. O problema é que hoje em dia, né, há um debate, né, muitos eruditos bíblicos discordam disso, afirmam que não foi São Mateus que escreveu, que isso é um erro. Por quê? Porque eles sustentam que, em primeiro lugar, veio o Evangelho de Marcos. Isso aí a gente está entrando numa chamada, digamos assim, querela dos sinóticos, né, dos evangelhos sinóticos. Que primeiro veio o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos não foi escrito por um apóstolo. E Mateus e Lucas se fundamentaram em Marcos. Então, da mesma forma que Marcos não foi escrito por um apóstolo, então o Evangelho de Mateus também não teria sido escrito por um apóstolo, já que ele se fundamentou em Marcos, né? Se fosse escrito por um apóstolo, bastaria ele só trazer da memória suas recordações, segundo o ensino católico, né, da inspiração escriturística, e ele teria escrito, né? Então, eles não concordam que que Mateus tenha escrito.
Contudo, do meu ponto de vista, isso é bastante falho, né? Há razões de sobra para pensar que Mateus realmente, o apóstolo Mateus, escreveu esse texto, né? Essa afirmação de que, mas é porque ele se baseou em Marcos, bastaria ele trazer da memória, isso não faz muito sentido, porque o Evangelho de Marcos é de conhecimento geral que ele foi baseado justamente nas pregações de São Pedro. E é notável a influência que São Pedro tinha na igreja primitiva, obviamente. E claro, também depois dele, seus sucessores, mas sobretudo o próprio apóstolo Pedro. Eu estou respirando fundo aqui porque eu acho que eu estou com algum problema aqui no pulmão, tá, pessoal? Mas nada de Covid, certo? Nada de Covid, mas eu estou com medo que seja asma, alguma coisa assim. Mas voltando. Espero que não, né? Rezem por mim. Muito bem. Então, se basear no Evangelho de Marcos não é um problema, sobretudo por causa da influência de São Pedro, né? Um pilar da igreja, aquele que possui as chaves, etc., o príncipe dos apóstolos. Então, se a pessoa já tem um documento que está em circulação ali na Palestina, ali, ele não precisa reinventar a roda no todo, ele pode se basear, o apóstolo Mateus, estando sob São Pedro, ele pode se basear nas suas pregações, ali como que resumidas em Marcos. Mas, além disso, o próprio Evangelho de São Mateus testemunha, né, testemunha digamos assim, a própria autoria, né, ele dá indicações da própria autoria, né, então você veja que o Evangelho de São Mateus, ele está recheado de tradições de Israel. O Evangelho de São Mateus está recheado de passagens bíblicas hebraicas, e naquele tempo, caso não saibam, naquele tempo, no tempo de Jesus, o hebreu, ele era bastante ignorado fora ali de Israel, né? Então temos uma pessoa, temos um autor que sabe as tradições judaicas, que sabe que é bilíngue, e ainda que o grego fosse muito conhecido, o hebraico não era o hebraico não era muito conhecido. Falei hebreu, né? Desculpa. O hebraico não era muito conhecido fora ali de Israel. E então temos uma pessoa bilíngue, uma pessoa que conhece as tradições judaicas, e se vocês notarem, compararem o Evangelho de Mateus com o Evangelho de Lucas e de Marcos, vocês vão ver que o Evangelho de Mateus, ele possui uma quantidade razoavelmente grande de referências financeiras, né? Então, você vê, por exemplo, no capítulo 17, no capítulo 26, no capítulo 27, referências financeiras de débito, de matéria financeira própria a um cobrador de impostos que depois foi chamado a ser apóstolo. Então, é claro que uma pessoa conhece a tradição judaica, uma pessoa bilíngue, sabia o hebraico e o grego, uma pessoa tinha certo domínio de matérias financeiras, é claro que isso pode ser dito para outro tipo de pessoa, mas o apóstolo Mateus, ele é o que vem em primeiro lugar. Então, a afirmação de que Mateus é o autor, do meu ponto de vista, é mais razoável e concorda, inclusive, com a tradição da igreja, dos pais da igreja, como eu já falei, Santo Irineu, São João Crisóstomo, etc. A questão que vem em seguida, e isso aí você pode conferir nos diferentes Bíblias de estudo católicas, eu não estou dizendo aqui as traduzidas em português, elas têm algumas boas, introduções boas, mas de modo geral estamos deficientes nisso aí. Mas o próximo tópico seria justamente a data de composição do Evangelho de São Mateus. Se vocês recordarem, caso já tenham lido, né, vocês vão ver que Jesus ele prediz a queda de Jerusalém, né? Ele prediz isso lá em Mateus 22. Ele também prediz, né, a demolição do templo lá em Mateus 24. Só que tudo isso, esses eventos, eles aconteceram de fato.
e aconteceram no ano de 70, sobre o Império Romano, né? Então esse ano ele é como que um ano chave para a gente colocar a data do Evangelho de São Mateus. Então a gente vê uma previsão da queda do templo, como que da destruição de Jerusalém, e contudo isso só aconteceu no ano 70. Caso tivesse acontecido, caso o Evangelho de Mateus tivesse sido escrito após 70, seria extremamente razoável pensar que ele colocaria pelo menos uma menção a isso no cumprimento da profecia de Cristo. Cristo profetizou e se cumpriu no ano 70, né? E conviria, digamos assim, vocês têm que pensar que a igreja estava nascendo, né? Conviria para a própria conversão de mais judeus, né? Conviria falar do cumprimento e, contudo, ele não menciona. Então é muito provável que o Evangelho de Mateus foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Além disso, o Evangelho de Mateus ele é o que mais fala, assim, disparadamente, não tem nem como comparar. O Evangelho de Mateus é o que mais fala dos saduceus, né? Uma das digamos, seitas judaicas, né? Junto com os fariseus. E aqui eu não estou falando seita no sentido pejorativo, tá? Tem um sentido pejorativo que geralmente é utilizado aqui no Brasil, mas não no sentido pejorativo. Era uma das, vamos trocar por outro termo então, era um dos grupos ali dentro do judaísmo, né, os saduceus, e Mateus é um dos que mais fala dele. Acontece que os saduceus foram completamente erradicados na destruição de Jerusalém. Então, quando os romanos destruíram Jerusalém em 70, caíram, né, e a Jerusalém caiu, etc., e o Império Romano a conquistou, os saduceus deixaram de existir. Os fariseus continuaram, né? Quando se pensa fariseu também já se pensa quase como um palavrão, mas os fariseus, eles não eram ruins, assim. É claro que aqueles que aparecem no Evangelho eram pessoas bastante hipócritas, etc. Mas de modo geral, os fariseus eram pessoas que procuravam, né, seguir a lei com generosidade. É tanto que o mestre de São Paulo, ele não era nem chamado de rabi, né, ele era chamado de Rabon, né, que rabi era meu mestre e o Rabon é nosso mestre. E fala é o Rabon Gamaliel, né? Ele está lá em Atos. Ele é aquele que diz, né? Olha, não persiga esse pessoal aí, porque se for de Deus, vocês estão indo contra Deus, né? Ele era muito sábio. É tanto que fala-se que depois que que o Gamaliel morreu, o Rabon Gamaliel, a glória da Torá, ela desapareceu, né? E São Paulo foi aluno dele, né? É interessante eu falar isso, né? Porque por que Deus não converteu Gamaliel e converteu São Paulo? Não seria mais melhor, né, para a igreja nascente converter Gamaliel, dada a autoridade gigantesca que ele tinha? Bem, como é que a gente mede a glória de um professor, né? A glória de um professor está no seu aluno, né? Então, a glória do professor é o seu aluno. Então ele converteu o seu melhor aluno, né? Porque antes era um bando de pescadores que estavam lá dizendo, e os eruditos judeus poderiam simplesmente dizer, não, vocês interpretaram a lei errada, né? Vocês são um bando de pescadores, vocês não fizeram exegese, vocês não aprenderam a fazer isso, vocês não sabem de nada. E de repente vai lá Deus e converte Paulo, né? E aí São Paulo vai e fala de Jesus Cristo. E aí, opa, mas quem é esse que está falando? Ele é o melhor aluno do melhor mestre judeu que já existiu. Então ele sabe o que está falando. Então, é interessante isso. Por que Deus converteu Paulo e não Gamaliel, né? Sim, mas voltando. Fugi do assunto, desculpa. Muito bem. Então, Mateus ele fala bastante dos saduceus. E os saduceus foram erradicados em 70. Então,
é mais um motivo para pensar que a, o Evangelho de Mateus foi escrito antes do ano 70. Então temos a autoria, o mais provável, do meu ponto de vista, em consonância com os pais da igreja, foi o apóstolo São Mateus. A data, antes de 70. Né? Qual o ano exato? Não tem como saber exatamente, mas pelo menos sabendo que foi de modo mais razoável antes de 70, apesar de que também tenham eruditos bíblicos que afirmem que foi lá para o ano 80, 90. Né? Eu discordo deles veementemente. E para quem foi destinado o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, há alguns eruditos que afirmam que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente ou em aramaico ou em hebraico. E aí depois ele foi traduzido, né, para o grego. Bem, alguns falam isso, outros não falam, né, dizem que não foi esse o caso, ele foi escrito diretamente no grego. A questão é que Mateus dirigiu seu evangelho para justamente pessoas que estavam se convertendo à fé oriundas do judaísmo, né? Por quê? Porque ele queria mostrar que justamente Jesus Cristo era o Messias esperado, né? O Messias profetizado, né? Quando Paulo lá em Romanos fala, né? Eu sustento que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei, e eu não estou negando a lei, antes eu estou a confirmando, né? Em que sentido ele está falando isso? Justamente porque a lei não só profetizava, mas ensinava justamente ali na pessoa de Abraão, etc., que a salvação é uma graça. É como fala, como a igreja já constantemente ensinou desde lá do século VI e antes também. Do mesmo modo, a lei profetizou a vinda de um como que filho do homem, nas palavras de Daniel, né, um filho de Davi que vai reinar eternamente, lá em Samuel, né, enfim, aquele servo sofredor, etc. Então, a lei, os judeus, eles estavam nessa expectativa messiânica muito forte, né, Herodes, ele não cumpria os requisitos do Messias, né? Ele não era filho de Davi, né? Sequer era judeu, Herodes, né? Antes disso, os macabeus também. Então, obviamente os macabeus eram judeus, né? Mas eles não cumpriam aqueles requisitos que era próprio do Messias. Então, Mateus, ele toma o cuidado justamente de como que firmar os seus ouvintes, seus leitores, nessa verdade de que o Jesus é o Messias. Então ele utiliza constantemente, acho que mais de 100 vezes, passagens do Antigo Testamento, ele utiliza diversas referências a tradições judaicas, etc., justamente para ir incutindo essa realidade do Messias que era esperado, mas que agora está aqui, que chegou, né? E qual seria, então vemos a data, antes a autoria, agora para quem foi escrito, e qual seria então a estrutura, né, do Evangelho de São Mateus? O Evangelho de São Mateus ele tem algumas particularidades. Por exemplo, o Evangelho de Marcos é o Evangelho do Caicai, né, que é o II. Marcos é assim, ele vai descrevendo e fala e aconteceu tal coisa. Pá, 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 e aconteceu tal coisa. E esse i em grego é o kai, né? Então é o kai kai. Já Mateus não. Ele segue uma. Ele não é o do kai kai, mas ele como que estrutura o seu evangelho de uma forma muito interessante. Ele estrutura seu evangelho em 5 narrativas interligadas por mais ou menos aí 5 histórias, descrições, né, históricas de alguma coisa. Né? Então, tem uma narrativa, e aí ele completa, né? E quando Jesus terminou
aí aconteceu isso, isso e aquilo. Então ele conta ali um fato histórico e depois ele conta o que Jesus falou. Então Jesus, e aconteceu isso. E aí Jesus subiu ao monte, se sentou, então ele está contando um fato histórico ali, e aí começou a falar sua doutrina, lá no Sermão da Montanha. Então, Mateus, ele divide, estrutura o seu evangelho nesse sentido, de discurso e um fato histórico, discurso e um fato histórico. E sempre interligando mais ou menos, com expressão como que dizendo, e quando Jesus concluiu, tananã, ele fez assim, né? E aí depois entra um outro discurso, etc. Isso é interessante porque isso serve como que um paralelo com o Antigo Testamento. O livro da lei, ele é dividido em 5, né? Ele é dividido em 5 livros, começando ali do Gênesis. Então, o livro da lei é dividido em 5, e Mateus divide o ensinamento de Jesus em 5 partes. É interessante porque isso dá a entender como que um paralelo, né? Traz a ideia de que Mateus ele está oferecendo o seu evangelho com uma nova lei, a nova Torá, a nova lei do novo povo de Deus, né? Se você recordar, a lei antiga, a lei revelada, antiga, ela era boa, ela era santa, ela era justa, mas ela matava. Matava como assim? Por que que ela era boa, ela era santa, mas São Paulo a chama lei do pecado, lei da morte, né? Porque ela era um pedagogo. Ela indicava o que se devia fazer, mas não dava a força do homem não, a força do alto, ele não dava a graça para realizar. Então, a lei antiga, ela mostrava a realidade de que é necessário algo a mais, que o homem precisa de algo a mais, que por suas próprias forças ele não vai ser salvo, que ele precisa de algo a mais, de um redentor e de algo que provém dos méritos desse redentor, que é a graça. E a nova lei, por outro lado, São Paulo chama em Romanos 8:2 de lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, né? Ou seja, o que é a lei do Espírito da vida? Justamente porque, em primeiro lugar, a nova lei do novo povo de Deus, ela é a graça do Espírito Santo. Em seguida, é aquele mandamento de Jesus, amar a Deus e ao próximo, que na verdade é o resumo dos 10 mandamentos. O próprio São Paulo, em 1 Coríntios 7:19, se não me engano, vai dizer que a circuncisão e a incircuncisão nada vale. O que vale é a obediência aos mandamentos de Deus, que estão resumidos justamente nesse mandamento de Jesus, o mandamento do amor. Então, a nova lei, antes de tudo, é a graça. Não é mais da morte, é da vida, porque não somente manda, mas dá a graça. É tanto que, se no versículo 2 de Romanos 8 Paulo fala isso, no versículo 3 e 4 ele vai dizer, justamente porque a justiça da lei agora pode ser realizada em nós, né, pela graça. Devemos lembrar, né, que a nossa suficiência vem só de Deus. Da nossa parte não podemos nem sequer ter um pensamento bom, como fala também São Paulo. Muito bem. Isso não implica, tá, que o homem que não está justificado, o homem que não é cristão, que não está na igreja, etc., tudo que ele faça peque, seja um pecado, quanto mais um pecado mortal. Quem afirmou isso foi Lutero, tá? Na disputa de Heidelberg, 1518. Entre, acho que foi a tese 4, eu acho. A tese 3, por aí. Tá? Então não quer dizer isso. Mas quer dizer sim, que uma vez em Cristo, sendo membro do povo da nova aliança, pela graça o homem pode cumprir os mandamentos de Deus, tá? E sem aquele temor de que fala também Lutero e Melanchthon, né, o sucessor de Lutero, digamos assim. O homem então ele vai ter que ficar sempre pensando, será que eu fiz tudo? Será que eu fiz tudo? Será que eu amei Deus o suficiente? Não, porque como também fala Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado em nosso coração, tá? Então, o amor de Deus, a caridade foi derramado em nosso coração, então não temos que ter medo. Muito bem. Então, se a lei
nova essa lei do Espírito da vida, daquilo que Jesus falou, amar a Deus, amar o próximo. Mateus traz essa ideia de que o seu evangelho é como se fosse a nova lei, a nova Torá, né? Nos seus 5 discursos que ele coloca ali, fazendo um paralelo com os 5 livros da lei antiga, tá? Muito bem. E quais são os temas do Evangelho de São Mateus? Na verdade, o tema ele pode ser resumido em um que acaba se destrinchando de vários modos. O tema é a do Reino dos Céus. Né? Você já começa no Evangelho de Mateus lá com João Batista, Jesus, né, falando que o Reino dos Céus está próximo, etc. Então, o tema do Evangelho de São Mateus é o Reino dos Céus. Esse Reino dos Céus não é algo simplesmente só espiritual, nem tampouco é algo somente quando Jesus voltar no fim. Não, não. Ele abarca realidades como essas, mas ele tem algo mais do que isso. Né? O reino dos céus ele é proclamado, seu poder é feito presente no próprio Cristo, no próprio ministério de Cristo. Você vê ele curando, fazendo milagres, fazendo exorcismos. Né? O Jesus é como esse rei messiânico, né, que reúne os seus discípulos ao redor de si. E abrindo parênteses, né, essa noção de reino, ela já vem lá do Antigo Testamento também, né, com Daniel. Daniel ele viu, né, que havia, né, um novo reino, um reino divino, um rei divino que era como um filho de um homem, né? E o próprio Jesus ele se identifica com essa profecia de Daniel. Da mesma forma, a profecia, né, para Davi, de que seu filho, que um filho seu, né, reinaria para sempre, etc. Mas se o reino do céu ele não é só essa realidade espiritual, o que é que ele seria? Ele tem uma realidade também, digamos, visível. A gente vê isso, por exemplo, quando é dito que o reino do céu, quando é dito não, a gente vê isso quando percebe algumas coisas eclesiásticas no Evangelho de São Mateus. Por exemplo, né, o Evangelho de São Mateus é o único que se refere explicitamente, né, à igreja. Né? Lucas ele faz isso indiretamente. Então, quando Pedro está lá com Jesus, Jesus diz: olha, o diabo quis te peneirar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez fortalecido, fortalece teus irmãos. Isso é falando da igreja indiretamente, né? Falando do pastor universal da igreja. Né? O São Tomás de Aquino mesmo, no comentário ao credo, fala que por causa desse versículo, por causa dessa palavra de Jesus, fica determinado, digamos assim, fica exposto que somente a igreja de Roma é infalível, porque Jesus rogou Pedro para que a fé dele não desfalecesse. E naturalmente não é possível confirmar alguém se você não tem uma fé já confirmada, né? E você confirma a sua fé como? Pela graça, né? Então Deus ele deu uma graça especial ali, infalibilidade a Pedro e seus sucessores, que já foi definida aí no Concílio Vaticano I. Por que eu estava falando isso? Sim. Então, tem essa realidade eclesiástica, né? Você vê, por exemplo, que Pedro recebe as chaves, né? Isso aí é uma referência a Isaías 22, né? Ou seja, o rei de Israel ia estar ausente, e aí ele institui, não, acho que a palavra seria institui, mas ele chama uma pessoa para ser como que seu primeiro ministro, e fornece as chaves do reino de Israel. E aí lá é dito em Isaías, aquilo que ele abrir não vai ser fechado, aquilo que fechar não vai ser aberto. Será que isso te lembra alguma coisa? Lembra justamente Mateus 16, 18, 19, né? Que Jesus, o novo rei de Israel, ele vai estar ausente. Quando ele vai estar ausente? Ele vai para o céu, ascensão ao céu, né? E dá a chave do reino para seu primeiro-ministro, para Pedro, digamos assim, fazendo o chefe visível da igreja. E essas chaves também são dadas aos outros apóstolos, mas não da mesma forma.
é enquanto grupo, né? Da mesma forma, a Igreja Católica ensina que só o Papa é infalível individualmente, a Igreja é infalível ali no concílio, em um concílio ecumênico, no magistério extraordinário, caso algumas, né, condições sejam presentes, que o magistério extraordinário pode ensinar algo não infalivelmente, como foi o caso de algumas coisas do Conselho Ecumênico Vaticano II. Ele é ecumênico, ele é magistério extraordinário. E temos essa realidade, temos a realidade então de que o reino dos céus ele é expandido, né, através justamente dos apóstolos e dos seus sucessores, e de caráter também, trazendo consigo também um caráter sacramental, entra-se no reino dos céus, como fala lá no final do Evangelho de Mateus, tá, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Mas o reino dos céus ele também traz sim essa realidade escatológica, essa realidade de uma plenitude que vai acontecer justamente quando Jesus voltar, né? E aí ele vai separar os justos dos injustos, etc. Mas também o reino dos céus, no Evangelho de Mateus, ele traz também uma realidade ética. Em que sentido? Uma realidade moral. Né? É necessário você ter uma vida de discípulo, é necessário você praticar a penitência, é necessário você colocar, digamos assim, né? Você obedecer àquela interpretação que Jesus faz da Torá, ele faz uma interpretação mais profunda, por exemplo. Só olhar e desejar já cometeu adultério no coração. Então é uma interpretação bem mais profunda, bem mais, bem mais, digamos assim, daquilo que Deus queria ali naquele mandamento. Tem um rapaz aqui perguntando se eu estou sem som, mas eu estou falando, tá? Aqui está aparecendo normal. É o Lauro. Muito bem. Então traz essa realidade ética, mas traz também outra. Aliás, dentro dessa realidade ética de fazer penitência, né? Obedecer os, aquela interpretação que Jesus dá mais profunda da lei, há outras realidades, né? Há a questão, por exemplo, da regra de ouro, né? Há a questão de imitar a humildade de uma criança, né? Há a questão de perdoar aqueles que nos ofendem, né? Há a questão de fazer jejum, dar esmola, oração, isso tudo dentro ainda do Sermão da Montanha, né? Então, temos essa realidade também moral, né? Essa realidade moral. Então, o tema do Evangelho de São Mateus, só para então resumir, é o reino dos céus, que se divide em uma realidade que se faz presente, sobretudo ali na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que engloba uma realidade moral de penitência, obediência aos mandamentos, a oração, o jejum, esmola, né, seguir a regra de ouro, ser humilde, perdoar aqueles que nos ofendem, né, etc. Há uma realidade eclesiástica também, Deus funda a sua igreja, edifica a sua igreja sobre Pedro e confere uma autoridade a ele e também confere uma autoridade aos apóstolos com ele, né? E expande esse crescimento do reino dos céus se dá justamente pelo apostolado, né? E de uma forma muito específica, de uma forma muito sacramental, muito particular, aliás, de uma forma sacramental, pelo batismo, né? Mas também tem uma realidade escatológica, né? Que é de uma plenitude que há de se dar quando Jesus voltar e ele separar os justos dos injustos, tá? Então, eu acredito que seria basicamente isso que eu queria falar aqui para vocês sobre a introdução ao Evangelho de São Mateus. Eu queria tirar umas dúvidas com você. Diga. Primeiro, é possível que São Mateus tenha conhecido a família de São José, né, o pessoal mais próximo, para ele ter relatado de uma forma tão próxima, né, sobre a vida de São José, porque de todos os evangelhos é nele que se vê, né, São José como foco especial, né?
Bem, o apóstolo, né, o apóstolo Mateus, é mais provável, caso a pessoa sustente a teoria de que ele se baseou no Evangelho de Marcos, é mais provável que já houvesse uma certa tradição ali que remetesse a São José e algumas realidades ali da vida dele, né? O caso é a mesma coisa, por exemplo, do caso de São Lucas, né? Então, mesmo assim, ainda que a pessoa não sustente essa realidade de que Marcos veio primeiro no Evangelho, é provável, é razoável supor de que tinha uma certa tradição relativa a eles, uma tradição cristã, obviamente, e que, sob a inspiração do Espírito Santo, Mateus e Lucas colocaram ali por escrito. Mas ter conhecido pessoalmente São José ou alguma coisa nesse sentido, eu acho um pouco mais difícil de supor, né? Até pela própria data do escrito, né? A gente não sabe a data exata, como eu já falei, mas é provável que foi antes do ano 70, mas também não foi ali por 30, 50. É mais provável que tenha sido ali por volta da década de 60, né? Então, ter conhecido pessoalmente, eu acho realmente difícil de, de afirmar. Arthur, sobre a questão, né, é, da ressurreição, né? Algumas pessoas afirmam que São Mateus, né, ele acrescentou mais coisas na ressurreição que o Evangelho de São Marcos, né? Eu acho que você sabe o que, é que eu estou falando, né? E que algumas pessoas acreditam, devido ao método histórico crítico, né, devido Uhum. a alguns exageros que existem, as pessoas afirmam que, de fato, meio que separam o gesto histórico do divino, né? E eles usam muito dessa questão. O Entendi. relato da ressurreição veio depois, e que ele é mais presente no Evangelho de São Marcos, né? Veja, Do que a gente tem que queria entender que você alguma. comentasse. Pronto, claro. A gente tem que entender algumas realidades aqui. Vamos lá. O que que quer dizer inerrância? O que que quer dizer infalibilidade? O que que quer dizer inspiração? Tá? Inerrância é a qualidade de não ter erro. Então, se você escrever, por exemplo, o Lauro acabou de escrever um texto aqui. Isso pode dar alguma esperança de um dogma josefino? Ponto de interrogação. Pronto, esse texto é inerrante. Não tem erro, tá? Não tem erro aí. Então, inerrante é a qualidade de não ter erro. Infalibilidade é a qualidade de não poder cometer erro. Agora, inspiração abarca tudo isso aí. Por quê? Porque eu vou explicar porque que eu estou falando disso. Inspiração é dito de assim de maneira extremamente simples, só para tentar ser didático. É ter somente aquilo que Deus quer que tenha no documento. Inspira o autor sagrado e é por isso que a escritura, ela pode inclusive ser chamada de algo que foi expirado. Poder inspirar é botar o ar para dentro, né? Expirar é botar o ar para fora, né? Então, a escritura pode ser dita nesse sentido, de ela foi expirada por Deus, né? Que saiu como que de dentro, etc. Então, a inspiração da escritura, ela traz essa noção de que aquilo ali contém somente o que Deus quer que esteja naquele documento. Então, obviamente, isso abarca a infalibilidade e a inerrância, algo além, inclusive. E, e em relação a São Mateus, vamos imaginar, só para título de explicação, vamos imaginar que ele se baseou em alguma tradição já corrente no Evangelho de Marcos, né, por causa da autoridade de Pedro, etc. Ainda assim, aquilo que está ali, que Mateus escreveu, sob inspiração do Espírito Santo, ele colocou somente aquilo que nosso Senhor, que Deus queria que estivesse escrito, né? Então ele pode ter recebido de uma fonte ou de outra, ou mesmo de uma inspiração do próprio Espírito Santo, de uma revelação do próprio Espírito Santo,
né? Porque, por exemplo, quando o evangelista João fala que Jesus soou sangue lá no horto, quem que estava lá com ele para ele saber disso? Ninguém, né? Como é que ele sabe que Jesus soou sangue? Não estava ninguém lá. Mas o Espírito Santo pode sim, nesse processo, revelar algo. De modo que aquilo que está escrito é somente aquilo que Deus quer que esteja escrito e está garantido pelo próprio Espírito Santo que não haverá erro, né? Então, a respeito da ressurreição, a respeito da ressurreição, aquilo lá está a mais do que São Marcos, mas não há problema, né? Por um lado, o apóstolo Mateus pode ter colocado ali aquilo que ele mesmo testemunhou, ele pode ter sim se inspirado em outra tradição, contudo, o que é certo é que o que está ali, mesmo que seja não esteja em Marcos, o que está ali não tem erro. Então, o que está ali de fato aconteceu. Lá em Mateus é dito que quando Jesus morreu, né, os santos ressuscitaram e andaram por Jerusalém, né, e muitas pessoas os viram, né. E aí? Será que Mateus viu um justo do céu lá, que hoje está no céu, né, mas um justo do Antigo Testamento andando ali por Jerusalém? Não sei, né? Não tenho como saber. Será que ele escutou de outras pessoas que testemunharam isso? Não tenho como saber. Será que o Espírito Santo revelou isso para ele? Bem, não tenho como saber. A questão é que o Espírito Santo, sim, inspirou São Mateus para pôr por escrito aquilo que Deus queria que estivesse por escrito sem erro. Então, se lá está dito que os santos andaram por Jerusalém quando Jesus morreu, pessoas que já estavam mortas ressuscitaram, então isso de fato aconteceu. Você está entendendo? Então a pessoa, mas é porque não estava lá em Marcos, não tem como tirar e etc. A pessoa não crê com fé católica, isso aí não é. Isso aí realmente é o método histórico crítico ruim, né? Porque se você for fazer isso, acabou-se os sete sacramentos, não tem indicação nenhuma dos de que o número é sete. Por que não é 8, 9, 10? Né? Por que não é. Não, menos que sete não dá, mas por que não é outro número? Né? Ou porque em João 6, o que é que diz que as crianças não estão dentro daquela afirmação de Jesus, de que quem não comer a minha carne não terá vida em si? Por que as crianças não estão dentro dessa afirmação? Ou, porque em João 3,5, quem não renascer da água do batismo não pode entrar no céu? Por que as crianças estão dentro dessa afirmação? Você está entendendo? Então aí entra a tradição. Essas tradições que eu falei aí a respeito de que Mateus pode ter escutado, ter ouvido, etc., são com T minúsculo, né? Entra a tradição com T maiúsculo, que pode ser também interpretada como uma interpretação infalível da escritura, parte do magistério. Então, esse aí é o método histórico-crítico ruim, você está entendendo? Então, ou Mateus ouviu da boca de alguém que viu, por exemplo, os santos caminhando, ou ele viu, ou Deus o revelou, contanto que, não, isso não importa. O que importa é que ele foi inspirado para colocar ali e somente aquilo que Deus queria que estivesse colocado, você está entendendo? Então, esse é o método histórico crítico ruim. Joga a água com a criança dentro, né? Então, assim, só para terminar. Então, é certo, Arthur, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de São Marcos? Pronto, é isso que há dúvida. Tem gente que diz que foi, tem gente que diz que não foi. Santo Agostinho, por exemplo, diz que o primeiro foi São Mateus. Eruditos hoje mesmo dizem que o primeiro foi São Mateus. Já outros dizem que o primeiro foi Marcos e que Mateus e Lucas se inspiraram, né? Não no sentido dogmático, que é católico, eu estou dizendo assim, né? Tomaram por base o evangelho de Marcos. Então, assim, está dividida. A igreja não se pronunciou sobre isso até o momento, né?
Muito obrigado, eu agradeço o convite, agradeço a oração e, enfim, se precisar de alguma ajuda, alguma informação, se eu souber, eu garanto que eu vou ajudar.